Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, à nossa programação, nós vamos iniciar agora à tarde com a apresentação do nosso 100º estudo clínico do processo de enfermagem. E é com grande alegria e satisfação que o grupo que vem apresentar este estudo clínico é um grupo novo, de referência nacional, que é o serviço, no caso de enfermagem em adição, que faz parte, então, da unidade Álvaro Alvim, que é coordenada na enfermagem pela nossa colega enfermeira Maria Lúcia Falck, e o serviço de enfermagem em adição é chefiado pela nossa colega professora Agnes Olszewski. Este estudo clínico ele vai ser apresentado, então, com uma parceria, são dois colegas que são enfermeiros da unidade, o enfermeiro Márcio Silveira da Silva, que é o chefe de unidade, e a Marília Borges Osório, e também pela nossa residente de enfermagem da RIMS, a Ana Cláudia Batista. Esse estudo clínico, então, embora ele faça parte do 6º simpósio do processo de enfermagem, ele também está sendo oferecido da mesma forma como os demais. Então, ele está aberto para toda a equipe de enfermagem do hospital que queira participar, e ele conta, então, como capacitação, e também está sendo transmitido por webconferência, né? E fica lá, então, gravado, que depois eu mostro como se acessa. Então, eu passo a palavra para o grupo. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde. A professora estava me apresentando, meu nome é Márcio, né, eu sou enfermeiro, né, atualmente, então, na chefia da unidade de adição. Né. Queria, antes de iniciar essas trocas, né, essa primeira conversa, né, que convoca a uma apresentação de um estudo clínico, né, mas também da própria unidade, do próprio serviço, né, da própria Álvaro Alvim, né, falando em bastante novidade, em bastante desafio, né, que a gente acaba tendo, né, essa responsabilidade, né, então desbravando, né, áreas diferentes para a nossa instituição. Tá? Então, para a gente estar trabalhando, né, queria lembrar também que hoje, né, acaba sendo, né, uma coincidência, ou não tanto uma coincidência, né? Hoje é o Dia Internacional do Combate às Drogas, né? Então, para nós ainda se torna uma responsabilidade maior e uma honra maior também estar aqui, né, junto a vocês, né, representando o nosso serviço e representando a nossa enfermagem. Tá? Antes de começar, só queria fazer um lembrete, assim, que vocês me desculpem que eu estou um pouco nervoso, né? Natural ansiedade, quando a gente está aqui na frente a esse auditório, né, repleto de colegas para a gente iniciar. Então, a unidade de adição, né, a Álvaro Alvim, ela vem num processo, né, para quem não conhece, fica na rua Álvaro Alvim, aqui no bairro Rio Branco, né. Antes, né, anteriormente, ali se instalava o Hospital de Reumatologia, né. Posteriormente, esse hospital, então, ele foi assumido pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, né. E aí, em função de algumas situações administrativas, né, o hospital fechou, permaneceu um tempo fechado, né, então a gente vem num processo, né, de apropriação daquela área, né, com um foco, né, principalmente de um centro colaborador. Então, um centro colaborador justamente como uma referência, né, na região sul, assim como outros centros colaboradores
em todo o Brasil, a gente tem para o trabalho em adições, né, em dependências, principalmente dependência química, e obviamente com o problema maior que a gente tem social, de saúde e também de segurança, né, que a gente tem a questão do crack hoje em dia, né. Frente a isso, então, a gente tem todo um projeto, né, que ele é focado, né, na assistência, né, e multiplicação do saber, né. Esse centro de referência, ele envolve muito de ensino e pesquisa, né, sobre a assistência, então, ao uso de drogas. Tá? Então, a gente tem aqui, que é uma das instalações pertencentes, então, ao Hospital de Clínicas de Álvaro Alvim é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Algumas pessoas costumam dizer que é tipo o 14º andar, assim, né? Ele está separado, né? Mas visceralmente ele é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, assim como todos os seus profissionais, todos os seus processos são pensados da mesma forma. Então a gente tem um projeto terapêutico, ele é um projeto extensivo nesse centro colaborador, que ele está ligado a uma Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Que é o SENAD, ao qual a gente está diretamente vinculado também. Tá? Então a gente tem algumas fotos da fachada já remodelada, né? Então, da unidade. Aproveito aqui, né, para oferecer o serviço, a visitação, né? Então, todos os profissionais, né, e aí a gente foca bastante na questão da enfermagem, né? A gente está sedento por visitas, tá? Não se preocupem, né? Tem interesse em visitar uma unidade nova, uma unidade de adição, né? Conhecer o nosso trabalho. A gente, embora seja uma unidade fechada, a gente está sempre de portas abertas para receber todo mundo, tá? Então, mais fotos aqui da fachada, a recepção, então que a gente tem, né, para o controle de acesso, para a identificação, né, para se dar a maioria dos processos iniciais que a gente tem aqui na unidade como um todo. Então, assim, não muda, né, exatamente em relação ao Hospital de Clínicas, seguem a mesma visão, missão e valores. A nossa lógica é de trabalhar com uma equipe multiprofissional, é uma equipe bastante extensa, né, por experiência própria, eu posso dizer para vocês, né, que dentre os profissionais que em seguida a gente tem uma relação para citar, né, particularmente eu nunca trabalhei com dependência química, né, com uma equipe tão extensa e principalmente a forma que se dá o trabalho dessa equipe. Então, o multiprofissional, a maioria das equipes são, né? Agora, a forma de trabalho que a gente pretende interdisciplinar e quem sabe amanhã ou depois transdisciplinar, né, isso está muito na qualidade das trocas que ela é pretendida, né, e certamente, né, que ela acaba ficando evidenciada na prática. Está muito relacionado, principalmente, à própria residência integrada, né, em saúde que a gente tem aqui. Né? Ela é multiprofissional, mas o que dá o diferencial é justamente o integrado. Tá? Diferente das suas caixinhas, né, em que o usuário, né, passa por um, passa por outro, né, tipo uma linha de montagem, né, a gente tem uma lógica de um trabalho mais coletivo, um trabalho mais compacto que acompanhe essa equipe e esse usuário. A gente tem algumas características específicas, então, por exemplo, transporte entre os prédios, né? Então, assim, a remoção dos pacientes, o transporte dos funcionários, né? A gente tem um local de estacionamento que ele é bastante reduzido por enquanto lá na unidade Álvaro Alvim, mas os nossos funcionários, sendo do Hospital de Clínicas, também usufruem do estacionamento aqui da matriz e tem um serviço de van, né, com horários pontuais que acaba fazendo, então, esse translado, né, regularmente. Tá? Então, a intenção principal, tá, nessa lógica da gente estar configurando esse tipo de trabalho, né, é garantir a equipe multiprofissional as mesmas condições, então, daqui do prédio principal da nossa instituição. Tá? Aqui uma ideia, e aí eu estou falando sobre a unidade de adição, e depois tem as características de uma unidade clínica também que vai ser citado. Mas, né, ao redor da nossa unidade, da Álvaro Alvim, né, tem diversos serviços, né, que também têm sido parceiros, assim como a instituição como um todo. Né? Então, emergência, psiquiatria, serviço social, medicina ocupacional, radiologia, hematologia, a farmácia, a recreação terapêutica, medicina interna, psicologia, enfermagem, né, que atuam diretamente nos processos assistenciais. Aqui é a Álvaro Van, né, é a Alvim, né, para apresentar para vocês. Tá? A unidade, então, de adição, né, que a gente vai
está trabalhando esse estudo clínico, né? Com orgulho, a gente está tentando apresentar aqui o 100º estudo clínico, que ele se passa nessa unidade de adição. Nós temos 20 leitos, eles são masculinos, tá? Essa lógica de referência do centro colaborador, a gente tem completa ciência de que esses 20 leitos, eles não dão conta da demanda social que representa o CRAC, né? Mas a gente tenta trabalhar principalmente as formas de assistência que a gente possa estar multiplicando amanhã ou depois, né, como responsabilidade desse centro colaborador. A gente tem a abertura do ambulatório, né, então faz pouco mais de um mês que a gente já abriu o ambulatório, né, que ele conta com 6 consultórios, né, e 2 salas de grupo, e muito das nossas atividades elas são realizadas em grupo. E a unidade clínica, como eu citei para vocês, então a unidade de adição ela fica no 2º andar do prédio principal, e a unidade clínica ela fica no 3º andar. Aqui também, com muito orgulho, eu vejo a Mariura e a Maristela participando também dessa apresentação, né? As responsáveis pela unidade clínica. A Mariura, a chefe de serviço, e a Maristela, a chefe da unidade. Então, ela se propõe a uma retaguarda à emergência e ela contempla até 30 leitos, inclusive, né, com um box, né, mais equipado para urgências clínicas. Tá? Então, o que a gente tem de pretensão? Porque esse projeto ele não se encerra na unidade de adição e mais o ambulatório. Então, as pretensões para o final do ano e para o ano que vem, a gente já pretende, então, mais 20 leitos femininos com as suas peculiaridades de assistência à mulher usuária de CRAC, tá? Mais 12 leitos para adolescentes que também têm as suas peculiaridades, né? São 3 unidades distintas de internação que nós vamos ter, e mais também um CAPS AD, né? Que seria a princípio um CAPS 2 AD, né? Podendo, conforme as discussões também políticas, né? e técnicas, né? Podendo ser um CAPS 3 também. Tá? Então aqui a gente acabou citando, né? A gente tem um leito, né? Equipado então para as intercorrências clínicas, que o pessoal da unidade clínica nos dá bastante apoio. Aqui uma sala multiprofissional, tá? Que essa sala ela é uma sala para atividades ampliadas, principalmente de planejamento, registros, discussões, reuniões. Aqui uma foto da nossa unidade de adição. Tá? Felizmente, né, essa foto é uma foto do início, né, da estruturação e das reformas que foram feitas, que foram extensivas reformas também. Felizmente ela permanece com a mesma cara. Né? Então, assim, porque muito que a gente trabalhou anteriormente, antes de abrir a unidade, envolvia sensibilização ou dessensibilização e trabalhar muitas fantasias, inclusive, dos profissionais que iriam trabalhar lá com essa unidade de adição, principalmente a gente tendo a noção, né, que em trabalhando com CRAC, muitas vezes as fantasias elas remotam a periculosidade, a agressividade, motim, quebra-quebra, essas coisas. Então a gente apresenta a nossa unidade e a gente já, de novo, eu reforço o convite, né, para nos visitar, né, e para acompanhar que felizmente ela continua desta forma. A gente já tem 2 leitos em uso, com a organização, né, e a responsabilidade patrimonial também sendo vinculada ao próprio paciente, né, ele tem a obrigação também, durante o tratamento, de se envolver com o patrimônio e os cuidados, né, da unidade. Aqui a gente tem a sala de convivência, em que ocorre a maioria dos grupos, assim como é uma sala de estar, e também pode ser uma sala para visitas, e elas ocorrem nesse local. Aqui a gente tem uma academia, né, então a gente também tem os professores de educação física, né, os educadores físicos, os residentes de educação física, que prestigiam, assim como os demais membros da residência. Né. Tem uma sala, né, que já está bastante equipada, né, e é bastante focado nisso que o tratamento ele se mantém. Então a gente tem depois uma grade de atividades, né, para a gente mostrar como, né, se dão esses processos, né, e qual a mentalidade que a gente trabalha diariamente com o paciente, que acaba sendo exaustiva. Tá? Exaustiva em termos de disciplina, exaustiva em termos de organização individual, organização interna e fisicamente também. Tá? Então a gente tem uma sala que dá conta para bastante coisa. Né? Eles saem, né, com bastante capacidade física modificada em relação ao que chegam geralmente para nós. Né?
casos comuns de desnutrição, desidratação, né, higiene precária, né, diversos processos básicos e de necessidades básicas, né, que são transformados durante essas internações, que elas duram em torno de 20, 30 dias, né, mais ou menos. Tá? Aqui tem a sala da terapia também, onde eles desenvolvem diversos trabalhos, né, inclusive, né, iniciam trabalhos também pensando em geração de renda. Tá? O nosso refeitório, que ele é diminuto também, visto o número de pacientes que acabam, né, interagindo nesse espaço, e também de responsabilidade. Essa foto é uma foto atual do refeitório, responsabilidade da organização e da limpeza por parte, então, dos nossos pacientes. A gente tem assim, os critérios da internação, por onde que vem esse paciente? Né? Certamente, dos pronto atendimentos, eles estão bastante cheios, né? Estão com uma demanda muito grande em relação a essas características, principalmente vinculada à dependência química e, obviamente, o crack. Esses 20 leitos, eles são exclusivamente do SUS. Né? É uma coisa que a gente sempre está resguardando, né? e bancando, reforçando. Né? São 20 leitos totalmente SUS, e a central de leitos do município de Porto Alegre é que acaba gerenciando quem vai ocupar esses leitos. Então eles vêm, né? Aqui de Porto Alegre, da Avenida Ipiranga, acaba determinando geograficamente de onde vêm os nossos pacientes. Né? Então, Ipiranga para o norte e Ilhas, né? O encaminhamento é via o postão do IAPI. Ipiranga Sul, Extremo Sul, né? Então a gente tem o PAX, né, que é o postão da Cruzeiro. São as duas vias, né, de entrada para a gente, para os moradores de Porto Alegre ocuparem esses leitos. Tá? Essas internações, a gente exige, então, que tenha a presença de um familiar ou responsável, entendendo que essa pessoa ela é fundamental para o andamento desse tratamento. Né? Então, essa pessoa se vincula desde o início, né, às visitas, às entrevistas com a equipe, né, e aos grupos que a gente acaba desenvolvendo ao longo da internação, também pensando no pós-alta, e a gente entende que a pessoa, somente o indivíduo, né, o usuário, né, ele não está adoecido sozinho. A família também adoece nesse processo, e a gente também tem que dar um suporte a essa. Tá? Paciente com dependência de crack e outras drogas, então, para esse critério, precisa ser usuário de crack para internar lá. Tá? Pode ter outras drogas como comorbidade, tá? Apresentando sintomas de abstinência com difícil manejo ambulatorial, né? Principalmente a gente pensando em fissura, também em situações de agressividade, também em situações de exposição moral, tá? E que precise estar minimamente motivado para o tratamento. Tá? Então, ele diz, eu quero, né, fazer um tratamento. Né? Mesmo que essa motivação ela seja superficial, ela seja tênue, ou ela seja ambivalente. Amanhã ele nos diga, não quero mais, estou bem, estou limpo, quero ir embora, mas pode ser que no terceiro dia, né, ele banque o tratamento novamente. Né? Essa é uma pessoa que a gente vai estar, então, né, mantendo e proporcionando um tratamento dentro da nossa unidade. Também a gente está focando, né, a questão da educação permanente. Tá? A gente já tem, então, a gente tem desde o dia 26 de março, a gente faz 3 meses de trabalho ativo com o usuário. Né? Então a gente já tem estudantes de graduação e pós-graduação, assim como os residentes já vinculados, né, nos nossos processos assistenciais. Aqui a extensa que eu tinha citado para vocês. Então a gente tem os assistentes administrativos, né, assistente social, atendente de nutrição, consultor em dependência química, né? E aqui a gente faz um grifo que é uma enfermeira, então tem um asterisco ali, porque esse cargo, na verdade, não existe, né? O de consultor em dependência química. Então esse cargo é ocupado por uma enfermeira, né, que tem essa capacitação de consultor em dependência química, que tem um papel-chave, né, no fluxo desse tratamento diariamente na nossa unidade. Os educadores físicos, enfermeiros, organização, médicos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais. Médicos, então, são médicos psiquiatras, né? E a gente também compõe da unidade clínica, uma médica clínica que também nos dá
suporte, né, e ela é extremamente, né, necessária, porque os nossos pacientes geralmente vêm com um tipo de comorbidade clínica associada. Então, assim, falando do consultor em dependência química, algumas peculiaridades, né, que são inerentes ao trabalho que ele vai estar desenvolvendo. Então a gente tem aqui a avaliação e as intervenções no ambiente do grupo, né? Então, desde a parte de planejamento, né, prevenção de algumas situações que a gente pode ter, vocês imaginem num ambiente, né, de 20 usuários de crack junto, então é muito trabalhado. A manutenção da cultura de tratamento, né, sempre mantendo, né, como está lá embaixo, a postura motivacional, né, tentando, né, resgatar, dar estímulos positivos, né, manejar as contingências. Então, as situações, né, que porventura venham a ocorrer, né, que elas saem um pouco da linha de tratamento, o consultor, ele também auxilia muito a equipe, né, no resgate, na padronização, então, das regras e também de algumas sanções que podem ter durante essa etapa do tratamento. Lembrando, falando em etapa do tratamento, a gente entende a internação não como o tratamento, mas uma parte do tratamento. E é uma parte do tratamento enquanto a pessoa está intoxicada. Então, uma parte importante para que todas as outras modalidades sejam possíveis na sequência. Então, a educação em saúde também, né, para os usuários, autocuidado, caída, né? O manejo da fissura, principalmente, né? Interessante, hoje a gente teve um estudo clínico da psiquiatria, em que era um estudo também, né, com a participação integrada de diversos profissionais para o serviço da psiquiatria, né? O autocuidado foi um dado levantado, né? Então, assim, culturalmente, né, num grupo foi perguntado quantos pacientes desses 20, né, lavavam as mãos antes da refeição. Então, um paciente levantou a mão. Então, a gente tem que modificar toda uma cultura, né, de descuido, né, de pouca preocupação com a saúde, em que a preocupação maior, principalmente, é o uso e a aquisição da droga. Tá? Então, a gente já foi adiante, a organização do programa de atividades junto aos pacientes também, coordena as tarefas do grupo, intervenções nacionais, individuais e grupais, supervisão de um programa de gratificações, que a gente trabalha muito com isso também, tá? E o manejo da contingência. Então, a postura motivacional, abordagens comportamentais, muitas vezes de uma correção de comportamento para uma atividade que seja melhor aceita socialmente, tá? E intervenções cognitivas, né, e psicoeducativas que a gente tem trabalhado bastante. Essa é a equipe multi. Ele fez o favor de tirar uma foto panorâmica, né, numa reunião de equipe. As reuniões de equipe são dessa forma aqui. Tá? E aí até aparece o Lucas também, tá prestigiando, né? Tá aqui na foto, o pessoal da bioética também está constantemente discutindo os casos conosco. Tá? Então essa é a equipe. As etapas, como a gente estava trabalhando hoje, em si, a gente divide em 3 grupos esse paciente. Quando ele está chegando, ele inicia na etapa 1, que é a desintoxicação. Então, o diagnóstico de comorbidades clínicas também faz parte nessa etapa aqui. A gente tem 2 leitos na desintoxicação, que são os 2 leitos mais próximos do posto de enfermagem, que são principalmente para o paciente que tem a resistência inicial ao tratamento e para uma observação maior, principalmente, né, em casos, né, de o paciente estar com riscos maiores, né, ou uma agitação, ou manifestações da fissura, ou então cuidados clínicos, né, então a gente tem diretamente ao lado do posto de enfermagem. Tá? A segunda etapa, já a motivação e adesão. Então, o manejo da fissura, o diagnóstico de comorbidades psiquiátricas, que por vezes levam um tempo para a gente estar, então, elucidando, né. O diagnóstico, né, da dependência química, ele é o mais óbvio e ele é o que motiva a entrada desse paciente nesse tipo de ambiente. Porém, outras comorbidades psiquiátricas, elas podem vir, então, se mostrando ao longo do tratamento, né, e elas também vão ser tratadas como tal. Tá? Então, esse é o grupo 2. E na etapa 3, a preparação da alta e a reinserção social. Então, as prevenções de recaída, começar a trabalhar internamente, né, quais são as situações em que eu me exponho diariamente que podem me levar a uma recaída. Então, mapeá-las, né, sugerir
né, que a gente consiga estar trabalhando em cima desses nós, né, então que intervenções sejam possíveis pelo próprio usuário no momento em que ele não vai estar numa unidade protegida, né, uma unidade que 24 horas por dia ele tem a quem recorrer, seja numa situação de ansiedade, seja uma situação de tristeza, mal-estar, medicação, enfim. Tá? Então, retomada e manutenção dos recursos motivacionais, programas sociais e ocupacionais de reinserção. Pensar muito nas condições de trabalho, pensar nas condições de moradia, tá? Pensar no meio em que esse usuário vai estar retornando e o que representa para ele, né? Aquele meio muitas vezes também está viciado, né? E poder levar ele a uma recaída, né? Então está trabalhando isso, né, na vinculação com o ambulatório ou com outros serviços substitutivos. Aqui a gente, como eu tinha citado também, né, algumas situações, né, eu sei que aqui é bastante informação que tem nesse quadro. É um quadro itinerário, é um quadro típico que a gente tem da unidade. Então a gente tem de acesso para a equipe e para os pacientes esse quadro. Claro que algumas modificações elas são feitas ao longo do tempo. Esse quadro ele é muito maior. Aqui a gente pensou a sexta, o sábado e domingo, não por acaso, né, porque são os períodos em que a fissura, a ansiedade, né, aquela lembrança do uso, eles se tornam mais intensos. Então, sexta, sábado e domingo, a gente pode ver que a gente tem algumas atividades bastante focadas, né, para o desenvolvimento, né, durante a internação e que para ele também possa estar reconstruindo, né, para que quando for do pós-alta esteja dando a atenção necessária, o cuidado necessário, então, principalmente para esses dias e noites. Tá? Então, a gente tem ali, né, na sexta-feira, só de grifar. Então, assim, a gente tem, a partir das 7h30, a gente tem o despertar, e isso é típico para todos os dias. Às 8 horas, o café da manhã e a medicação, e aí começam as atividades, né, e os atendimentos individuais que a gente tem. Então, isso é fixo, né? Assim como todos os horários, né, eles são bastante rigorosos para a gente estar sempre retomando a disciplina, não só com o usuário. Esses horários também são rigorosos em relação à equipe. 11h30 é horário de almoço, não é horário de atendimento. Então isso é uma coisa bastante trabalhada e constante de resgate nas nossas reuniões de equipe fixa. Tá? Então assim, que mensagem que a gente quer passar para esse usuário? Se a gente passa uma mensagem de disciplina e cobra disciplina, a equipe também tem que ter disciplina. Tá? Então isso aqui é bastante característico na nossa unidade. Então, grifando algumas atividades, né? Então, um grupo educativo, que é o grupo de sexta-feira, que aborda temas de sexualidade. A gente tem diversos ciclos, né, psicoeducativos, e agora a gente vem trabalhando o da sexualidade, principalmente, né, pensando em situações de sexualidade e exposição moral, que esses pacientes estão vulneráveis no seu dia a dia, então tem sido trabalhado. E esse grupo da sexualidade, eles são cinco momentos, né, de atividades psicoeducativas, e a gente tem um impacto muito grande no dia a dia e nas condutas sexualizadas ou não desse usuário na unidade de internação. Então isso ficou bem marcado, né, e a gente até chegou a ter algumas situações, né, de condutas de brincadeiras inadequadas, né, de exposições, assim, que acabaram reduzindo muito com a entrada deste ciclo, né, e agora para a próxima semana a gente já tem um outro ciclo de psicoeducação proposto, e a gente vai sentindo a unidade. Conforme o grupo se apresenta com as suas características de condutas, né, atividades são propostas com temas específicos. Tá? Adiante, então, a rodada de conversa, então, que a gente tem do tema anterior, então a gente tem um grupo psicoeducativo e depois a gente faz um resgate desse grupo com as atividades. Aí a expressão dos sentimentos, como que as pessoas vivenciam isso, né? Como é que são as suas crenças, né? Como que eles trazem, né, a lida com esses conceitos no seu dia a dia e que tipo de intervenções a gente pode estar fazendo, né, com um enfoque na saúde. Essa rodada de conversa no sábado, ele também tem essa característica de roda de conversa, né? Porém, né, pensando no final de semana. Vai aumentar a fissura, vai aumentar a ansiedade, o que pode ser feito para que nesse final de semana, né, a gente possa estar manejando essas condições que também são subjetivas, também são de sentimento.
E no domingo a gente também conta, né? Então ali no sábado a psicologia está presente, no domingo a educação física e a terapia ocupacional também estão presentes com atividades, né? Também dinâmicas e atividades, né? De entretenimento, atividades culturais, né? Que possam também preencher esse final de semana. Adiante, na sexta-feira, com a consultora de dependência química, é feito todo um planejamento, tá? Pode passar, Maria. Algumas características aqui no sábado, por exemplo, que é o dia de visita. É um dia de muita expectativa em relação à visita. Então, antes da visita, se faz um grupo psicoeducativo com os familiares e um preparo e um ouvido às demandas também dos familiares. Tá? E aí, quem recebe visita, né, ele é acompanhado pela equipe multiprofissional. Né? E quem não recebe visita tem um grupo focado, então, para também estar trabalhando outros aspectos, assim, né? Nesse momento, que ele é um momento de ansiedade por se tratar de visita. Tá? Então, aqui, às 20 horas até a sexta-feira, principalmente a sexta-feira, né? Então, a gente, na sexta-feira, tem diversas atividades físicas mais pesadas mesmo, trabalhando esse corpo, né? E depois, técnicas de relaxamento mais profundo, né, para descansar esse corpo e que a ansiedade ela não promova, né, alguma alteração significativa, né, tanto cognitiva, né, tanto de ansiedade, né, que possa ter para esse usuário na sexta-feira à noite. Tá? No domingo, para fechar o final de semana, o plantonista da psiquiatria também faz um grupo, né, já programando o início da próxima semana. E principalmente aqui, pessoal, às 23 horas. Tá? Então, o horário de dormir, tá, seria às 22 horas. Porém, uma coisa muito comum é a dificuldade de dormir. O ciclo circadiano dessa pessoa, quando ela chega para nós, ele está alterado. A fisiologia dessa pessoa está alterada. Tá? Muitas vezes troca o dia pela noite ou nem tem noite. Né? Então, ele segue alerta dia a dia usando a droga, né? Por vezes, quando dorme, é no período diurno. Então, a gente também modifica esse ciclo circadiano, mas a gente tem dificuldades para esse usuário na hora de dormir à noite. Então, o que a gente tem? Né? Antes da gente estar trabalhando com a medicação ser necessário, né, a medicação, os benzodiazepínicos ou um antipsicótico sedativo, né, a gente vê algumas tarefas direcionadas. Claro, tarefas que não explorem muito, né, o psíquico dessa pessoa nesse momento, né, que ela não crie um taquipsiquismo, né, ou que não crie, né, muitas atividades que alertem essa pessoa à noite, mas são atividades, né, por exemplo, né, de organização da sua unidade individual. Né, tira as roupas de cama, dobra as roupas de cama, deixa no armário, arruma a sua cama, ou então retoma algumas situações do seu diário, né, que também vão estar estimulando e funcionam muito bem, né, para a saúde do sono dessa pessoa. O manejo da contingência, como eu citando anteriormente, né, ele é realizado em qualquer né, situação, tá, que tenha de grupo ou individual, tá, que frente a uma situação de comportamento, a gente na hora tenta modificar. E por que é na hora? Pode ser no refeitório, pode ser um grupo, pode ser no corredor, ou no dormitório da pessoa, né? Então, quando é vista alguma situação, né, que denote uma inadequação, né, a gente não se dá conta, às vezes, né, do que repercute aquela situação. Mas, por exemplo, um paciente chamar um outro paciente por um apelido, e a outra pessoa não gosta do apelido. Aí, daqui a pouco, já chama o outro por outro apelido. O outro pega e se irrita e já responde à altura. Daqui a pouco parte para uma agressão verbal ou uma agressão física. Então, por isso que a gente tenta antever essas situações. Então, quando tem qualquer situação que a equipe faça essa leitura, né, de exposição, tanto física quanto moral, já tem, então, uma intervenção imediata. Tá? Então, tentando controlar as consequências dessa resposta e promovendo um ambiente continente. O ambiente continente é para dar suporte ao desenvolvimento, então, dessa pessoa nesse tratamento. Então, é feita uma série de combinações, e elas são individuais.
As regras da unidade, elas foram compostas junto com os pacientes, né? Também são sanções que às vezes a gente até tem que ter um tipo de filtro em relação a essas sanções, porque no trabalho com esses usuários a gente vê que por eles as sanções seriam muito mais drásticas, seriam muito mais pesadas, né? Então a gente tenta trabalhar também com bom senso, né? E também entendendo, né, que a questão da cultura comportamental das pessoas, ela acaba vindo de uma forma que às vezes não lhes beneficie. Tá? Reforço positivo para as atividades, então, ao contrário, né, que elas são bem aceitas, né, primando pelo respeito, pela disciplina, pela produtividade social dessa pessoa, e os vouchers, né, que são as gratificações que a gente também acaba trabalhando com eles conforme as suas especificidades. Tá? Então, aqui é um exemplo das nossas regras básicas de convivência dentro da unidade. Se a gente for ver aqui uma lista de proibições, como eu disse, né, que foram vistas em composição juntamente com os usuários, os pacientes dessa unidade. Tem de 1 a 16, né, proibições. Né? Não por acaso elas estão numeradas. E a gente vê que por uma ordem de intensidade, elas começam com é proibido. Então tu já tem que lembrar direto. Eu estou cansado de ler as 16, né? Primeiro, as primeiras pelo menos, eu tenho que estar bem marcada comigo. Né? Então, é proibido agredir ou ameaçar, depois assediar sexualmente os demais e membros da equipe, utilizar qualquer tipo de droga ou fumar, né? E aí a gente também vem de um movimento saudável, né? Para trabalhar a questão do tabagismo, não só com os usuários, mas também com os profissionais. Né? Furtar, roubar, obviamente, né? Ou esconder pertences e equipamentos, e aí a gente vem numa sequência, né? Até o simples toque brincando ou de maneira hostil com outras pessoas. Tá? Então a gente tem a questão das proibições e também das obrigações, que a gente tem da mesma forma. Né? Inicialmente, o que é obrigatório? Né? Seguir o tratamento prescrito, e o tratamento medicamentoso, inclusive, que também é uma grande dificuldade. Né? Muitas vezes, esses usuários, pacientes, eles já vêm com experiências anteriores de outros tratamentos. Né? Independente, né, de julgamentos de outros tratamentos, eles vêm para a gente escondendo medicação, burlando, simulando sintomas, querendo receber uma outra droga que vai lhe beneficiar com outro tipo de efeito, e às vezes esse efeito ele é semelhante às drogas iniciais, aqui a gente citando a cocaína. Tá? Então, a gente tem uma série de situações relacionadas aos medicamentos. E obrigatório também, utilizar os medicamentos, permitir que os seus pertences, então, sejam revistados pela equipe assistencial, isso desde o início, né? Além de folder que a gente tem da unidade, né? Explicando para o familiar, já tentando evitar que o familiar, né, possa burlar esse tipo de regra que pode pôr em jogo não só o tratamento daquele paciente que é o seu familiar, né, mas também do grupo de pacientes, no caso de substâncias na unidade. Então, participar das atividades, cumprir os horários, então as obrigações. E ainda, né, as recomendações. Então, a gente recomenda evitar, né, a gente tem essa questão das proibições, as obrigações e as recomendações. Então, conversar sobre o tratamento durante as refeições. Então, quando está no refeitório, tem uma série de coisas que podem ser discutidas. E assim como eles têm uma série de grupos diariamente em que eles abordam o tratamento. Né? Então, assim, no refeitório, está falando sobre o seu tratamento sem um suporte técnico, né, não é uma situação muito recomendável. Então, a gente tenta, né, evitar junto aos pacientes. Circular nos corredores fora dos horários das atividades. Né? Então, tem as atividades, elas são pontuais, vocês viram que elas vão até às 23 horas. Tá? Agrupar-se fora das salas de convivência. Fornecer o telefone pessoal ou dados pessoais para outro paciente. Então, essas questões que a gente também tem que estar, né, citando, assim, né, tentando, né, moldar, né, esse comportamento não necessariamente para a sua vida, mas pensando nessa regra de convivência, né, de pessoas que estão ali, então, necessitando do tratamento. Algumas sanções, também em ordem crescente de aplicação.
né? Dependendo da situação que ele apresente, bom, então ele não vai participar das atividades, ou então ele deixa de ter a responsabilidade a qual ele acabou se voluntariando, que isso é uma coisa muito comum. Então, quem é que limpa o refeitório? Quem é que organiza a sala de grupos? Quem é que chama os colegas para as refeições? Então são tudo atividades, né, compartilhadas então, com os pacientes. Até, né, sanções mais graves dos registros legais, né, e da própria alta abreviando esse tratamento. Aqui, como ela fica para o paciente e para a equipe. Então, todas essas obrigações, proibições, né, e recomendações, a gente tem dessa forma. Ó. A situação das proibições, todas elas, né, levam a uma ação correspondente. As obrigações, também, o não cumprimento das obrigações, leva a uma ação correspondente. E as recomendações, elas não têm uma ação correspondente, são, né, recomendações, né, diárias para essa convivência. Então, aqui são só das regras do refeitório. Aquelas outras que eu tinha citado anteriormente são regras diárias, então, que para a equipe também está tendo acesso. O quadro de combinações. Esse quadro, agora a gente já recebeu um outro quadro, né, um quadro maior, mais amplo, né, que a gente vai estar organizando em seguida. Chegou hoje esse quadro, né, Maria? Chegou hoje esse quadro. Esse quadro aqui, né, a gente teve essa preocupação, né, em estar velando. Então, essas tarjas pretas tinham os nomes dos pacientes aqui, né. Então, a gente tem lá, tá, o quadro geral, ele fica na sala de convivência, que diversos grupos ocorrem lá, tá, o nome do paciente, a data de internação. A gente tem 4 equipes, né, que esses pacientes acabam sendo distribuídos, né? E pouco dá para ver ao lado da equipe ali que está 3, 4, 4, 1, tem ali, ó, G1, G2 e G3. Quantos pacientes estão na primeira etapa de tratamento, quantos pacientes já migraram para a segunda etapa de tratamento e quantos pacientes estão já preparando para a alta no G3. Os horários fixos das atividades durante aquele dia, tá? Inclusive às 22 horas tem a novela Gabriela lá, não sei quem está assistindo, enfim, né? Mas quem acaba permanecendo acordado, então tem o bônus de ver a Gabriela, tá? Então tem isso, né? E algumas combinações que a gente tem, né, direcionadas também com os pacientes, por exemplo, grupo de espiritualidade, que muitas vezes é coordenado por um próprio paciente, né, que está se vinculando a um grupo de NA de narcóticos anônimos, tá? Então, algumas peculiaridades de combinação TV ou música, né, jogos de futebol ou música também, né, dependendo do horário e principalmente se for jogo do Internacional, né, se for jogo do Grêmio a gente não deixa passar, enfim, tá? E uma série de atividades também, né, lá na direita onde tem outras tarjas, né, que são as responsabilidades que eles se propõem, né, então esses cuidados e responsabilidades que eles assumem. Aqui, né, sei que tá cansativo, não tá cansativo, né? Para minha garganta tá, vocês me desculpem, tá? Então se eu começar a ficar meio rouco assim, vocês, né, levem em consideração. Eu vou tocando, senão eu falo pelos cotovelos mesmo, então tá aqui. Aqui a gente tem uma ficha de acompanhamento individual que ele é diário. Então em cada pasta, em cada prontuário desses pacientes, a equipe de enfermagem vai estar avaliando a participação e a partir disso a motivação dele em relação ao tratamento. Então a participação ela é avaliada, né, tem os dados de identificação do paciente, né, o turno ao qual pertence àquela atividade, por exemplo, da noite, né, se foi ao grupo das 19 ou não, se foi ao grupo das 20 ou não, se atrasou para chegar nesse grupo, né, algumas situações, né, que a gente possa ter de peculiaridade são todas registradas aí, né, e a nossa consultora, né, ela acaba revendo no outro dia, né, como foi o dia anterior, e aí os combinados individuais, né, cumpriu a tarefa, a ceia, fez tarefa direcionada, não fez, enfim, tá? Ó, se teve insônia, se não teve, se pediu medicação, se conseguiu com as tarefas direcionadas, ter um bom sono, tá? Os resultados do boletim, né? Esses conceitos, né? Então a gente tem esses files aí, ó, tem o paciente, a evolução do paciente, os dias do mês, no caso, de 14 a 21, né? E tem as carinhas, né? Com um sorriso, tem algumas carinhas, né? Que tá, né? Às vezes, né, indiferente, e algumas carinhas meio triste ou irritado, né, a gente acaba
compondo esse horário, né, esse quadro, né, de atividades, né. Então a gente tem ali, felizmente, né, a gente está tendo diversas carinhas sorridentes, né, que também mostram a satisfação em relação ao tratamento, né, como que eles estão consigo mesmo no dia a dia. Os vouchers, então, as gratificações. Né, para quem está na etapa 1, ele já pode ter algumas gratificações. Então ele ganha uma palavra cruzada, né, estimulando muitas vezes a questão do raciocínio. Escreve uma carta para alguém. É o período principal de saudade que eles indicam, né, também é no primeiro. Às vezes é pedindo desculpas por alguma situação, se sentem necessidade de escrever alguma carta. Né. Um horário extra da atividade física, principalmente se a ansiedade está muito grande. Né, e uma hora extra de Play 3. Tá? No Play 3 ainda, mas a gente está trabalhando, o pessoal está treinando para isso também. Tá? No G2, então, quem participa do G2 ganha uma palavra cruzada também, escreve uma carta, um horário extra, e também pode telefonar para o familiar. Né? E esse telefonema aqui é um dos mais pedidos no G2. Né? Também tem a situação, por exemplo, no G1, antes de uma semana, não se recebe visitas. Tá? Justamente para também começar a pensar em valores, perdas, né, que acabou tendo durante esse período de uso ativo de drogas. Tá? Conceitos, por exemplo, de perdas, que é a própria confiança, que é uma coisa bastante difícil da gente estar resgatando junto aos familiares depois. Né? E o telefonema para um familiar, que muitas vezes é utilizado para quem não conseguiu, né, aparecer na visita, né, mas que esse paciente estima muito. Assim. E no G3 também, outras situações, né, que a gente pode estar trabalhando, né, esses vouchers, né, essas gratificações. Bom, o serviço de enfermagem e adição, ele é um serviço novo, né, um serviço baby aqui dentro da instituição, né, serviço de enfermagem e de adição. A gente entende, então, que a dependência do crack, ele exige um tratamento complexo, esse tratamento ele é complexo em relação ao indivíduo e ele é complexo nessa equipe multi. Tá? Necessitando, então, desse atendimento interdisciplinar, focado nessas trocas e nessa comunicação, que ela é constante entre essa equipe, direcionado, então, para a área social, familiar, física, mental, as questões legais. A gente tem um número muito grande de pacientes que nem sequer documentação possui, documento de identidade, CPF, título de eleitor. Esse resgate de cidadania também ele é feito durante a internação. Tá? Laborativa, melhora na qualidade de vida e reinserção social. Tá? Então a enfermagem do serviço, ela participa então do projeto terapêutico singular, então de cada um desses pacientes na discussão com essas equipes, né? Desenvolve atividades assistenciais nas etapas, então, quaisquer delas, desintoxicação, motivação e na adesão ao tratamento, preparação para alta, depois posteriormente também com o ambulatório, né, a preparação para alta e reinserção social. Pensando não só, né, na questão do cuidado psíquico, né, mas no cuidado clínico, autocuidado, né, modificar, ter impacto realmente, né, na vida dessa pessoa, atentando então para a subjetividade desse indivíduo, integrando essas atividades grupais. Então, assim, junto à unidade de adição, que é a nossa unidade lá no segundo andar, né, então é focada nos usuários de crack e comorbidades. Tá? Então, um modelo integrativo de expansão para o nível ambulatorial, CAPS-AD, e serviço de reinserção social. Tá? Pensando também, a gente já tem, né, esses focos na intersetorialidade e nas unidades básicas de saúde, que a gente já pretende atividades também. Tá? Então, ela se orienta pelo trabalho em equipe, desenvolvendo ações de promoção da saúde, que propicia, então, a avaliação do impacto do uso da droga, né, e da prevenção, da recaída, né, e nas comorbidades, né, biológicas, psicológicas e socioculturais que muitas vezes acabam motivando o uso da substância. Aqui os fofos, né, uma reunião com chimarrãozinho, estava frio nesse dia aqui, tá? E por enquanto eu agradeço a vocês e eu vou participar e passar a palavra para a colega Marília. Tá bom? Obrigado, gente. Então, boa tarde. Já que o Márcio
falou bem pouquinho, tá? Eu vou tentar me estender pouco, falando brevemente sobre a dependência química, só para dar uma visão geral, assim, do que é, para a Ana, então, seguir trazendo o caso, então, do paciente, que é o maior objetivo, vamos dizer, dessa tarde aqui, né? A dependência química, então, é crônica e recidivante, em que o uso continuado de substâncias psicoativas provoca mudanças na estrutura e no funcionamento do cérebro. Alterações que aumentam ou dão origem a comportamentos de natureza impulsiva que antes pouco interferiam na vida desse usuário. E estabelece-se a interface entre aspectos biológicos e psicossociais da dependência. O sistema mesolímpico mesocortical ou de recompensa do cérebro tem como função promover e estimular comportamentos que favoreçam a manutenção da vida e da espécie. Então, esse sistema de recompensa é o grande achado, né, vamos dizer, da parte biológica da dependência química. E é o que mais tem se estudado para tentar modificar essas alterações que as drogas causam no cérebro do indivíduo. A alimentação, o acolhimento, proteção, dentre outros, ativam esse sistema, que corresponde com sensações de prazer e satisfação. Por isso, é só a droga que causa essa satisfação, essa sensação de prazer. Tem a comida, né, hoje mesmo no estudo, no caso clínico, na apresentação do caso clínico pela manhã, a nutricionista falou sobre a comida e, inclusive, vai haver um estudo, né, sobre o prazer do açúcar, né, o que o açúcar provoca no cérebro, e estudando essa dependência também e como ela atua no usuário de droga. Para produzir esses efeitos, todas agem diretamente nessa região, que é conhecida como núcleo accumbens, que fica no núcleo accumbens, que é a região onde se dá o prazer, né, a sensação de prazer. Falando então do crack, que é o foco da nossa unidade, o crack surgiu entre 1984 e 1985 em bairros pobres de Los Angeles, Nova York e Miami, obtido através de um processo caseiro e utilizado em grupos em casas abandonadas, conhecidas como as crack houses. Cristais eram fumegados em cachimbos e estralavam quando expostos ao fogo. Por isso o nome da droga, crack, pelo barulho, né, que ela faz na queima, né, dela. Produzia euforia, seguida rapidamente por fissura intensa e desejo por nova dose. Consumidores inicialmente jovens, atraídos pelo baixo preço, e ela chegou aqui no Brasil meados da década de 90. Ela aumenta essa atividade basal do sistema de recompensa em centenas de vezes. Por isso que é muito difícil para quem, né, para o usuário de crack, sentir prazer com coisas menores, né, que para nós podem dar sensação de prazer, como, por exemplo, o doce, a comida, o sexo, mas para o paciente que já experimentou o crack, para ele voltar a sentir essa sensação de prazer intensa, vai demorar mais, né? Por isso, voltando ao que o Márcio disse, a internação é uma parte desse tratamento, né? Porque para o cérebro se recuperar vai levar mais tempo e ele sentir prazer nas coisas da vida diária, assim, vai demorar mais do que para uma pessoa que não usou. Corrompe, então, mecanismos fisiológicos do cérebro, outros circuitos neuronais e provocam danos como redução de oxigênio na região frontal, que é responsável por funções como raciocínio, abstração e controle de impulsos, que é onde está o nosso juízo crítico também, né, na região frontal. Falando um pouquinho do tratamento, porque hoje também, né, no caso clínico, a gente discutiu isso, assim, que de lá no tratamento que a gente está oferecendo está diferente, né? O que vai mudar no percurso da doença nesse indivíduo. Então, nenhum tratamento é efetivo para os pacientes. O tratamento precisa estar facilmente disponível. O tratamento deve atender às várias necessidades e não somente ao uso de drogas. O tratamento deve ser constantemente avaliado e modificado de acordo com as necessidades desse paciente,
permanecer no tratamento por período adequado é essencial para a efetividade. O aconselhamento e outras técnicas comportamentais são fundamentais para o tratamento. Medicamentos são importantes, mas devem ser combinados com a coterapia. A comorbidade, então, deve ser tratada de forma integrada. A desintoxicação é só o começo do tratamento e o tratamento não necessita ser voluntário para ser efetivo. Pode passar. Então, eu vou chamar a Ana, então, que vai começar falando sobre a motivação da escolha desse caso e seguir com a apresentação. A motivação da escolha desse paciente para apresentar hoje aqui se deve às nossas reuniões com toda a equipe multidisciplinar, equipe médica também, que também foi feita uma apresentação hoje pela manhã desse paciente. Então, para nós nos mantermos integrados, então decidimos pela escolha desse paciente. Foi apresentado hoje de manhã e foi decidido que à tarde seria apresentado então esse mesmo paciente. A foto de hoje de manhã. A prova. Tá. Então, a apresentação do paciente é o ICZ, 28 anos, masculino, solteiro, desempregado, segundo grau incompleto, parou de estudar no primeiro ano, sem religião, natural e procedente de Porto Alegre. Ele veio para cá para o Alvaralvim por ordem judicial. É um paciente que veio encaminhado lá do Postão, onde estava internado por 4 dias. Ele veio por causa de uma frustração amorosa. Ele estava conhecendo uma moça por 2 semanas, a qual ele considerava a namorada dele. E pegou essa moça marcando encontros, a sair com os amigos pelo Skype. E aí, para se vingar da moça, ele resolveu então que ia extorquir a avó, utilizar cocaína e sair com prostitutas. Ele usou então 2 carreiras de cocaína para dar o troco. Então ele veio encaminhado judicial, né, porque ele já tinha um histórico de heteroagressão e extorsão da tia, avó e da avó, e também porque ele tem um histórico de 28 internações anteriores a essa. Essa seria a 29ª internação. Então, essa aqui é a linha da história de substâncias dele. Aos 8 anos, ele começou a usar cigarro. Aos 8 anos, ele começou a usar cola e maconha. Aos 17 anos, cocaína. Aos 18, cocaína injetável. Aos 19, começou a usar crack. Aos 22, começou hexa e LSD, mas não deu continuidade. Então, a primeira uso de crack dele começou sozinho, em casa, lá na Vila Bom Jesus. Começou usando 3 vezes por semana, cerca de R$30, o que dá cerca de 6 pedras. Aos 23 anos, ele começou a fazer assaltos com arma branca, ensinado por um amigo. Aos 24 anos, ele parou um pouco com esses assaltos, porque ele ficou marcado, que ele fazia esses assaltos nas paradas de ônibus. Então, estava ficando conhecido ali, então ele parou de fazer. Aí ele começou a roubar fios de cobre das linhas telefônicas. Ele ganhava cerca de R$200 com isso e gastava tudo em crack. Aí aos 25, mais ou menos, ele parou de assaltar porque os comparsas dele foram morrendo e ele foi ficando com medo que isso acontecesse com ele. E voltou a extorquir a avó e a tia, né, dizendo que estava devendo para os traficantes. Se ele não pagasse, os traficantes matariam ele. Tá, daí ele ficou abstinente desde dezembro de 2011. Sempre teve relacionamentos instáveis e intensos, envolvimentos com traficantes e prostitutas, impulsividade, perturbação da identidade. Ele sempre se envolveu com punks, skinheads, metaleiros. Eles tinham brigas, assim, se juntavam na rua e faziam muitas brigas. Ele voltava muitas vezes machucado, atos agressivos, assim, se reuniam para brigar. Bissexualidade, ele também se transexualizava, se transexualizava, fazia programas, principalmente extorquia os familiares, furtava objetos e muitos acessos de raiva, principalmente quando alcoolizado.
ele dizia que as amizades dele eram interesseiras. Quando ele conseguia dinheiro, ele dizia que daí juntava os amigos assim para fumar maconha, para usar o crack com ele, para usar cocaína. E essas são algumas frases que ele usou muito, assim, que ele era muito eclético. Apesar de ele dizer isso, lá na Internacional, quando tinha o grupo de música, quando tocava pagode, samba, outras coisas, ele saía, assim, ele... Tenho amigos que não sabem que eu uso droga, agora eu sei fumar e beber. E fumar e beber não era um problema para ele. O único problema para ele era usar o crack. Solteiro, não tinha filhos, os pais separados, o pai militar e a mãe do lar. A mãe foi para outro relacionamento, tem 2 filhas gêmeas. Avô paterno e o pai alcoolista, que faz tratamento. Os tios paternos e maternos também com problema com álcool e dependência química. Mora com a avó de 70 anos e com essa tia, que são os que sustentam ele, né? Nega outros transtornos mentais. E os pais com instabilidade no relacionamento. Com 1 ano ele foi morar já com a bisavó, a avó e a tia, que a bisavó já morreu. E ficou morando até os 13 anos. Teve um abandono afetivo dos pais, ele tem uma relação idealizada com o pai, e muitos problemas com a mãe, são frases deles também, minha infância foi uma mentira. Ele era um menino triste, porque se criou longe do pai. Daí, aos 12 anos, soltou demais, tentou morar com a mãe, e quando tentou morar com a mãe, foi o padrasto que ensinou ele a fumar maconha. Dos 15 aos 19, daí voltou a morar com a avó. Morou com o pai, mas teve um episódio daí que ele estava mexendo lá nas fiações, e aí pegou fogo no porão. Aí um vizinho foi socorrer, e ele achou que o vizinho foi socorrer e acabou batendo nele, e ele achou que tinha sido o pai que tinha mandado, e daí ele acabou indo embora da casa e voltou a morar com a avó. Agrediu a avó, deu um soco no nariz da avó e passou a morar na garagem, onde estava então morando desde então. Mandaram fazer uma cerca elétrica em volta da casa para o paciente não fugir, mas não adiantou também. Tentou morar sozinho em um apartamento alugado pela tia, que também foi sem sucesso. Tentou algumas atividades como inglês, os narcóticos anônimos, natação. E ele sempre gostou muito de jogos de computador, onde ele conhecia pessoas também, outros usuários. Gostava muito de violão, né, que atraía amigos, né. Era dependente de múltiplas drogas e transtorno de personalidade borderline com traços antissociais. Então, o paciente internou no dia 19 de abril, quando foi encaminhado do postão, onde estava internado por 4 dias para Álvaro Alvim. Foi encaminhado por ordem judicial, por histórico de heteroagressão e extorsão da tia e da avó. Nega ingestão de bebida alcoólica naquela semana, e ele faz uso de crack desde os 19 anos, quando começou a usar a droga recreacionalmente, passando a usar com mais frequência aos 24 anos. Ele teve várias internações, totalizando 29, então, sendo que o máximo de abstinência foi de 6 meses, após a internação voluntária em uma fazenda terapêutica. Durante a internação, ele permaneceu adequado, aparentemente motivado e não apresentando intercorrências. Logo, ele foi no grupo 1, no qual ele permaneceu um pouco desconfiado e grandioso, mas ele nunca deixava de participar nos grupos. No grupo 2, assim, ele teve bem. No grupo 3, ele já assumiu algumas tarefas, como apresentar a unidade para outros pacientes, algumas outras tarefas que eles tinham lá, que era de limpar as mesas dos refeitórios. E nos últimos dias ele informou que não ia tomar as medicações, mas aí teve intervenção da equipe e esse problema foi solucionado naquele momento. E ele continuou vindo no ambulatório e teve alta no dia 17 de maio. Então, os diagnósticos que nós escolhemos para ele foi interação social prejudicada e risco de direcionado a outros e enfrentamento familiar incapacitado. Tá. Então, a interação social prejudicada, segundo a Nanda, é definida pela quantidade insuficiente ou excessiva ou qualidade ineficaz da troca social. As características definidoras o comportamento da interação social mal sucedido, a incapacidade de receber uma sensação satisfatória de envolvimento social e a interação disfuncional com outras pessoas. Os fatores relacionados são processo de pensamento perturbado e dissonância sociocultural.
Então, as nossas intervenções conforme a NIC foi a melhora da autopercepção, definida por assistência ao paciente para que ele explore e compreenda seus pensamentos, sentimentos, motivações e comportamentos. Com as atividades. Encorajar o paciente a reconhecer e a discutir seus pensamentos e sentimentos. Auxiliar o paciente a perceber que cada indivíduo é único. Auxiliar o paciente a identificar sentimentos usuais sobre si mesmo. Auxiliar o paciente a mudar a visão de si mesmo como vítima, definindo os próprios direitos quando adequado. Auxiliar o paciente a identificar comportamentos autodestrutivos. Isso é principalmente visto nos grupos, visto nas terapias individuais, né? A outra intervenção, então, controle do comportamento, definido por auxílio ao paciente para lidar com o comportamento negativo. As atividades, então, responsabilizar o paciente por seu comportamento, comunicar a expectativa de que o paciente mantenha o controle, fixar limites com o paciente, estabelecer rotinas, rotinas é o que mais tem na unidade, aumentar a atividade física conforme apropriado. Tem academia, tem atividades físicas fora da academia, administrar a medicação conforme necessário, implementar cuidados com a contenção mecânica conforme necessário. Então, os nossos resultados, segundo a NOC, foi então esperado o envolvimento social, né, que são as interações sociais com pessoas, grupos ou organizações, que é a participação em atividades de lazer com os outros, que ele chegou, então, com raramente demonstrado. E saiu de lá com algumas vezes demonstrado. O nosso outro diagnóstico, então, é o risco de violência direcionada a outros, que no nosso sistema GH, ele é o risco para agressão, risco de agressão, que nós usamos o RA, né, risco de agressão, mas segundo a NANDA, 2009, 2011, é o risco de violência. Definido por risco de apresentar comportamentos nos quais o indivíduo demonstra que pode ser física, emocional ou sexualmente nocivo a outros. Que os fatores relacionados são história de abuso de substâncias, história de ameaças de violência, história de comportamento antissocial violento, história de violência contra outros. Então, as nossas intervenções de enfermagem são assistência ao controle da raiva, definida por facilitação da expressão da raiva de forma adaptativa e não violenta. Com as atividades. Estabelecer confiança e interação básica com o paciente. Encorajar o paciente a buscar auxílio da equipe de enfermagem durante os períodos de maior tensão. É uma unidade em que tudo gera tensão. A menor coisa está numa proporção muito grande. Então, é sempre muito importante combinar que no momento de tensão ele procure nosso auxílio, nos procure para falar, para conversar, que tudo, o menor que seja, gera uma tensão muito grande. Oferecer válvulas de escape física para a expressão de raiva ou tensão. Aí tem a academia, tem os diários, tem a TO, tem os grupos. Usar controles externos conforme necessário. Oferecer feedback sobre o comportamento para ajudar o paciente a identificar a raiva. Depois que passar a crise, conversar sobre ele, sobre o que aconteceu. Identificar a função que a raiva, a frustração e a violência exercem sobre o paciente, que exerceu sobre toda a vida dele até aquele momento. Estabelecer a expectativa de que o paciente é capaz de controlar seu comportamento. E os nossos resultados, então, autocontenção de comportamentos combativos ou destrutivos com relação aos outros, que é a identificação da raiva e a identificação da responsabilidade de manter o controle, que ele chegou então com raramente demonstrado e saiu com frequentemente demonstrado. E o nosso outro diagnóstico então é o enfrentamento familiar incapacitado, que é definido por comportamento de pessoa significativa, membro da família ou outra pessoa fundamental que inabilita suas próprias capacidades e as capacidades do cliente para realizar eficazmente tarefas essenciais para a adaptação de qualquer uma dessas pessoas ao desafio da doença. Que as características definidoras são o abandono, a agressão, comportamentos familiares prejudiciais ao bem-estar, rejeição. Os fatores relacionados, então, estilos de enfrentamento dissonantes entre as pessoas significativas,
os relacionamentos familiares altamente ambivalentes. Nossas intervenções, então, mobilização familiar, definido por utilização dos pontos fortes da família para influenciar a saúde do paciente em uma direção positiva. Com as atividades de ser um ouvinte para os membros da família, estabelecer uma relação de confiança com os membros da família, identificar os pontos fortes e os recursos da família, de seus membros, de seu sistema de apoio e de comunidade, cooperar com os membros da família no planejamento e na implementação de terapias e mudanças de estilo de vida do paciente, monitorar a atual situação familiar, encaminhar os membros da família a grupos de apoio compostos por outras famílias se apropriado, determinar sistematicamente o quanto o paciente se aproximou do resultado esperado. Nossos resultados, então, é o enfrentamento familiar, que são as ações da família para manejo de estressores que exaurem os recursos da família. O confronto de problemas familiares, o envolvimento de membros da família na tomada de decisão, que apesar de tudo isso, de todas essas internações, a tia e a avó, que são os membros da família, que são a família dele, né, porque a mãe e o pai abandonou, sempre demonstraram, frequentemente demonstrado, na chegada e na saída. Essas são a nossa prescrição da enfermagem, então, os nossos cuidados da Álvaro Alvim, que é comunicar limites da realidade, monitorar sinais de agressividade, estimular a interação social de forma gradativa, estimular a participação em atividades recreativas, comunicar comportamento indicador de ansiedade, comunicar sinais de abstinência, implementar cuidados com contenção mecânica quando necessário, manter vigilância constante, realizar manejo verbal e verificar sinais vitais. Muito obrigada para o trio de colegas que apresentaram. Acho que foi excelente. Eu só tinha visitado a unidade lá, Álvaro Alvim, antes da chegada de pacientes. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é realmente, acho que é exemplar, né? De muito aprendizado. Eu imagino quanto vocês estão aprendendo e estão auxiliando esses pacientes. Em relação ao estudo clínico, eu só tenho a parabenizar, porque eu acho que nós conseguimos, eu pelo menos, consegui identificar bem, enxergar esse paciente com todos esses, com os diagnósticos, as intervenções e os resultados que vocês levantaram. Nós temos uns minutinhos para uma discussão, para um debate. Então, eu abro para a plateia. Bom, eu queria parabenizar a equipe, que achei maravilhosa. E eu gostaria de saber como se dá a alta do paciente. A alta é dada por todos os membros da equipe? Como se dá a alta? A participação de toda a equipe? Ou é alta, só a alta médica? Respondendo, então, a questão, para o processo, né, assistencial, desde o início, né, a gente estabelece essa comunicação e essa discussão. Mais ou menos para a gente visualizar, né, na chegada do paciente, tanto da internação, na anamnese de enfermagem, né, inicialmente, se o paciente vai para a UD ou não, se fica num quarto próximo, né, para essa visualização, para essa observação, para esse atendimento de demandas, desde o início há muita discussão, né? Então, assim, onde ele vai ficar, com qual paciente ele vai ficar no quarto, né? Porque os leitos todos eles são semi-privativos, então são duplas, né? Se ele vai ou não migrar para outro grupo, e aí a gente tem uma flexibilidade grande, assim, né? Conforme migra para um outro grupo, simbolicamente, ele também vai migrando para um quarto mais distante do posto de enfermagem.
Então, até, para quem conhece a unidade, né, como estava mostrando na foto antes, ela tem duas portas, né, a porta de entrada, que é próximo da sala de visitas, e uma porta bem ao fundo. Né, então, os leitos, o paciente vai migrando para outros leitos próximo dessa porta, que ela simboliza a alta. Então, isso é um processo, né, exaustivamente discutindo, né, dentro de cada uma dessas equipes, e essas equipes elas são multi. E também para a chegada dessa alta, que é um momento nessa unidade, não é uma alta de tratamento, né, é uma alta para essa particularidade da desintoxicação. Né, então também é um processo de discussão que a gente realiza em grupo, em equipe. Tá? No caso dessas 4 equipes, né, eu acabo, né, sendo um membro da enfermagem em 2 equipes dessas, assim como a Marília também é nas outras 2 equipes, né, as enfermeiras da tarde da mesma forma, né, a gente acaba distribuindo para estar participando dessas discussões e a gente faz, né, isso quase que diariamente. Tá? E inclusive na discussão com o consultor em dependência química, que é outro enfermeiro. Né, então assim, toda a equipe contando com esse consultor que ele trabalha com todas as equipes também. Não sei se eu consegui responder mais ou menos a tua pergunta. Oi, Márcia. Eu sou enfermeira ali do 7º Sul, que é uma internação que tem os isolamentos respiratórios. E seguidamente a gente está recebendo os pacientes de vocês, né, que após a internação é diagnosticado um isolamento respiratório. O que me ocorreu quando iniciou a tua fala, Márcia, foi assim, ó. Ele já iniciou lá e, vamos supor, uma semana após, foi diagnosticado esse isolamento respiratório. Quando ele vier para cá, essas combinações que foram feitas lá, aqui vão se perder, porque assim, ó, né, porque ele falou em horário de refeições e tudo. Esses dias, um deles mesmo, que veio de lá, foi engraçado, que disse assim, ó, aqui é o hotel, porque tipo, ele me pediu um lanche e a gente tem esse acesso, né? Aí tu não vai negar, porque o paciente pode receber o lanche às 10 horas da noite, 11 horas, porque ele estava com fome. Então, talvez isso até para posterior, para tu pensar com a tua equipe, como a gente vai manejar esse paciente que vem de lá, porque esse paciente ele veio de lá, iniciou o tratamento e retornou para Álvaro Alvim. Então, daqui a pouco a gente vai, né, tem toda uma combinação lá, aí se perdeu durante 10, 15 dias aqui, aí ele retorna para lá e vai ter tudo de novo. Tá? Pati, desculpa pelo Pati, né, mas pela proximidade. Isso são processos que eles têm que ser trabalhados e eles afinados. Né? Claro que a gente está com 3 meses de trabalho naquela unidade de internação. A gente teve um caso que foi justamente o paciente E, né, que acabou sendo transferido para a unidade, depois retornando para lá. Esse paciente, na verdade, a gente tem diversos outros pacientes, né, com suspeita de alguma situação, como, por exemplo, né, de TB, que você estava falando, né? Então, suspeita de TB, que inclusive nós, com a suspeita, nós já fazemos isolamento. Como eles são quartos semi-privativos, eles propiciam, né, que a gente consiga, né, ter essa flexibilidade e mantenha esse paciente, né, como um quarto privativo em isolamento respiratório. Mas aí ocorreu essa situação, foi uma situação pontual, né, que de certa forma a gente tem que estar melhor constituindo principalmente as consultorias. Certamente a gente tem uma dificuldade física, né, que a gente inclusive está fazendo discussões agora para melhorar esse fluxo, tanto da nossa consultoria, né, as dependências químicas aqui de qualquer andar, inclusive o quarto norte, que é a internação psiquiátrica, né, ou outras equipes em outras unidades, né, quanto as consultorias que a gente necessita também lá na nossa unidade, ou na Álvaro Alvim, também na unidade clínica, enfim. Então, assim, a gente identifica esse paciente no retorno, ele teve um avanço muito grande, teve uma evolução muito grande, né, ele teve alta há poucos dias, assim, mas conseguiu se beneficiar muito do tratamento, acabou ficando muito motivado, né, e tendo essa evolução bastante positiva. Mas respondendo a tua pergunta, acredito que no caso desse paciente a gente teve dificuldade de comunicação. Né? Esse plano individual aqui, acredito que a gente não tenha tido, né, braços para dar conta dele fora da unidade, mas é uma construção.
acho que a gente pode estar pensando mais além para as consultorias. Eu acredito que isso seja, né, assim como as outras especialidades, né, uma via para a gente estar aproximando essas unidades, né, e aí os enfermeiros pensando na assistência, nos cuidados prestados a esse paciente. Bem, boa tarde. Meu nome é Carmen, sou de Santo Ângelo e eu trabalho com adolescentes privados de liberdade, sendo que em torno de 95% são dependentes químicos ou usuários. Tenho o processo de enfermagem implantado há 12 anos. Não estamos ainda na fase de avaliação, né, a NOC, mas o que me chamou a atenção e eu gostaria de saber é a questão da avaliação do diagnóstico. Como o dependente químico ele permanece um maior tempo do que as demais especialidades, né, de internações, como é que vocês fazem essa avaliação do diagnóstico? E também eu percebi nas intervenções que muitas delas é direcionado para a equipe interdisciplinar. Não sei se estou equivocado ou não. E como é que ocorre isso? Como é que é a aceitação da equipe em relação às intervenções propostas pela enfermagem em cima de diagnósticos de enfermagem? Se isso está claro para a equipe? E se a questão da dependência é essencialmente interdisciplinar, a ação ela não pode ser isolada, pelo que eu entendo. E como é que para a equipe acontece isso? Tá. Para essa resposta a gente vai acabar, né, fazendo uma composição assim. Deixa eu, né, rebuscar, né, alguns aspectos que eu acho que foram importantes da tua pergunta. Primeiro, sim, né, novamente citando, nós estamos há 3 meses ali, né? Agora, felizmente, a gente já está conseguindo, né, formar o nosso petit comitê, que aqui no hospital, né, é um grupo de enfermeiros lá da especialidade do serviço, né, que junto à nossa comissão aqui, junto ao COP, né, vai estar se vinculando. A Michele é a nossa representante, né, e desde o início das atividades assistenciais, a gente tem uma preocupação, e isso já foi externado para a professora Miriam, para a professora Fátima, para Maria do Carmo, que está aqui, né, então, assim, da nossa preocupação em focar nesse grupo de diagnósticos de enfermagem que melhor atendam às necessidades desse paciente, né? Ou que melhor a gente consiga estar estruturando um programa de cuidados, né, que vá os beneficiar, certo? Aí, então, essa é a parte, né, do diagnóstico. Para isso, né, a gente faz discussões entre os enfermeiros. Os enfermeiros, aí para mais ou menos explicar o nosso processo de cuidado. Tem os enfermeiros do diurno, tem o intermediário, tem o consultor em dependência química, né? Tem o intermediário que ele faz das 18 à meia-noite, tem enfermeiros do noturno, né, que fazem o plantão noturno, e enfermeiros do 6º turno, que é final de semana e feriados, né? Então a gente faz uma discussão, principalmente os enfermeiros do diurno, que são os da manhã e da tarde, né, eles ficam responsáveis, né, para avaliar o dia a dia, eles acabam sendo os enfermeiros de referência para aquela equipe ou para aquela escala. Então, diariamente, a gente faz a prescrição de enfermagem, com base nos diagnósticos, e há esse bate-bola, assim, né, essa discussão, né, da melhor adequação, se incluindo diagnóstico, se excluindo diagnóstico, se incluindo cuidados, né, se excluindo cuidados, melhorando alguns cuidados. Isso é um processo bastante dinâmico, ele é diário. A partir disso, né, felizmente, aí eu acho que a gente pode estar apontando isso, né, e a gente tem profissionais que não são enfermeiros aqui também, né, a enfermagem tem um papel, né, bastante reconhecido no gerenciamento do cuidado destes casos. Então, assim, felizmente, a gente observando o paciente 24 horas por dia, que essa é a nossa essência em internação, né? Então, observando esse paciente 24 horas por dia e implementando cuidados, né? O processo de comunicação na passagem de plantão, garantindo a continuidade desse processo, desses cuidados, né? Ele é fundamental para que essas melhoras sejam observadas. Então, para a avaliação, né, desses resultados esperados, né? Então, isso é fundamental, essa nossa dinâmica, né?
E aí, a gente tendo essas diversas reuniões com essa equipe inter, e além das reuniões, os contatos informais, a gente consegue ter a inserção desses cuidados e a reavaliação. A gente discute pontos de vista, como é que o paciente participou em tal atividade que não era coordenada por um enfermeiro, ou pelo psicólogo, TO, educador físico, enfim, né? Então isso é bastante, pelo médico também, nos atendimentos individuais. E certamente algumas coisas aparecem para nós, né? O cara está cooperativo, chega no consultório, no atendimento individual, chega a fazer algum tipo de ameaça, por exemplo, né? Então, se a equipe não tiver, né, numa sintonia, nessa troca de informações, algo que é muito importante que a gente combata, né, e que pode se tornar uma ruptura nas relações, é a dissociação. Tá? Então, onde a dissociação ela se cria, né, e ela se mantém, né, aponta as fragilidades dessa equipe. Então essa equipe tem que estar falando a mesma língua, tem que estar num constante processo, né, de comunicação. Tá? Vocês, colegas, querem? Não, que eu vi que a Miriam já sinalizou a questão do tempo, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, não necessariamente é um enfermeiro. Enquanto o Márcio falava, eu lembrei da Ana falando da questão da família, né, do nosso último diagnóstico. Não necessariamente nós é que tenhamos tido esse contato contínuo, né, com a família, mas a equipe como um todo. E como existem os rounds por equipe, sempre tem um enfermeiro presente, é assim que se dá esse exercício, né, que a gente está fazendo de trabalho interdisciplinar. Pelo adiantado da hora, então, eu gostaria de encerrar esse estudo clínico, agradecendo a toda a equipe do Serviço de Enfermagem e Adição, e aos enfermeiros e técnicos, enfim, de lá, e em especial, então, ao Márcio, a Marília e a Ana Cláudia, que vieram apresentar o estudo. Muito obrigada, deixar um pequeno mimo. Então, bom, em nome, então, do Serviço de Enfermagem e Adição, a gente também quer agradecer essa oportunidade, né, de estar vindo aqui participar desse evento e agradecer o apoio incondicional do COP, né, que enriqueceu demasiadamente as nossas discussões, né, e na realização desse estudo, comigo, com a Ana, né, a gente teve muito apoio.